Glória a Deus. Quem está feliz? Aleluias. Que bom que você veio. Very good that you came here tonight. Glória a Deus. Pode deixar ali. Ai. Toby, are here with us. The Holy Spirit invited you to come here today, mate. Welcome. How we say welcome for our guests? Let's go, Lagoinha. Say welcome to our guests. Aleluia. Glórias a Deus. Praise the Lord. Welcome, Toby. Welcome, Marlon family. Alguém se lembra da última vez que eu estive aqui pregando? Do you guys remember the last time that I was here preaching? A minha roupa estava legal? Was my clothing okay? Cool? Tava combinando meu blazer com a minha calça? Was it all matching? Eu só tenho um pedacinho daquele dia, ó. Não podia deixar de usar uma meinha. I just had a little bit of Não that podia day. usar, The não songs. podia. Mas aquele dia foi uma estratégia que Deus deu. That day was a strategy that God gave me. Foi uma palavra descontraída. It was a fun word, a fun service. Palavra para jogarmos o nosso lixo fora. It was about throw away all our rubbish. Até hoje eu escuto algumas coisas sobre aquela palavra. Until today, I'm still hearing. Há quem entenda, há quem não entenda. There will be people that will understand, and there will be people that will not understand. E aí, o que Deus fez? And what did God do? Nas últimas semanas, In the last week, Deus me fez ler os 5 capítulos de Lamentações. God made me read the 5th chapter of Lamentations. E tirando a passagem da crucificação de Jesus, And excluding the passage where it talks about Jesus' crucifixion, eu acho que eu li o versículo mais difícil da minha vida. I think I read the hardest verse in my life. Não sei se você vai se lembrar, I don't know if you will remember, mas no capítulo 4 de Lamentações, but in verse 4 of Lamentations, descreve describes mães mothers cozinhando cooking seus filhos mortos their own children, their own dead children, para comer. to eat. Foi difícil ler isso, foi difícil ler Lamentações. It was really, really hard to read this. It was really hard to read Lamentations. E eu vou deixar o convite no fim do culto para que você leia And I want to invite you at the end of the service to read it through, todos os 5 capítulos. all the 5 chapters. E ele tem algumas curiosidades. And you may find some curiosities. Se você tiver com a sua Bíblia, abre ela aí no capítulo 1 de And Lamentações. if you have your Bible with you, you can open on Lamentations 1. E me diga quantos versículos tem aí no capítulo 1. And tell me how many verses are there in verse 1 of chapter 1. Chapter 1. 22. 1 point to Toby. In the chapter 2, how many verses we have? Quantos versículos tem no capítulo 2? Eu perdi até que ela sabe. Pode ir, Rafa, não perdi Oh nada. my gosh, I cannot. Quantos versículos tem no capítulo 2? Ninguém sabe? How many verses are Ninguém there in chuta. chapter 2? How many verses we have in chapter 2? 22 again. How many verses we have in chapter 4? Quantos capítulos nós temos no verso? Quantos 3? versículos Quantos versículos nós temos no capítulo 3? no capítulo 4? 4. 22 again. Quantos versículos nós temos no capítulo 5? How many verses
last we have on chapter 5. 22 again. Mas eu pulei o capítulo 3. But I just skipped the chapter 3. E olha o que acontece no capítulo 3. And check what happens on chapter 3. Nós temos 66. We have 66. O que acontece é que Lamentações And what happens is that in Lamentations, foi escrito por um profeta it was written by a prophet chamado de Chorão. called the Crying O One. Chorão. Eu conheço Chorão. Eu sou Chorão. I am the crying one. E ele escreveu usando as primeiras letras do alfabeto hebraico. And he wrote using the first letters of the Greek alphabet. Yes. É um poema acróstico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. And that alphabet has 22 letters. E ele começa escrevendo cada versículo com a primeira letra do alfabeto hebraico. And he starts every verse with the letter of the alphabet, the Hebrew alphabet. E no capítulo 5, And on the chapter 5, ele não obedeceu essa regra he didn't obey the same rule de escrever cada versículo com a primeira letra do alfabeto. of writing every single verse with the first letter of the alphabet. Nós vamos ler o capítulo 3. We're going to Tudo. read the chapter 3, the full chapter. E eu vou convidar você, como eu disse, a fazer uma leitura sobre Lamentações. And I want to invite you guys to read Lamentations, Porque vai fazer você refletir because that will make you to reflect. Make you sobre a reflect sua vida de intimidade com o Senhor. about your life of intimacy with the Lord. Eu já vi pessoas dizendo, I've seen people saying, God abandoned me, Deus me abandonou. but why? Mas por quê? Jerusalém era uma terra, uma cidade que protegida por Deus, tinha promessas sobre Jerusalém. Jerusalem was a city that was protected by God, and they were under a promise. Zacarias 2:5, Zacarias 8, de 11 a 17, Zechariah 2:11, 2:5, 2:5. chapter 2, verse 5, fala sobre as promessas do Senhor sobre Jerusalém. Talks about the promise from the Lord's promise over Jerusalem. E ainda assim, And even though Jerusalém foi destruída. Jerusalem was destroyed, Quando seus profetas, seus líderes, when their prophets and their leaders deixaram de ouvir a voz do Senhor, stopped listening the Lord's voice, o pecado reinou, and the sin was everywhere. The sin became predominant. Predominant, yeah, that's good. Quando o Senhor não tem mais espaço na sua vida, When the Lord doesn't have space in your life, a destruição vem. the destruction comes. Assim como sobrecaiu sobre Jerusalém. In the same way that it came to Jerusalem. Mas não reconhecemos quando nos afastamos ou deixamos o Senhor de lado. But we don't recognize when we walk away from the Lord. Apenas reclamamos. We just complain. Juan consegue pôr aí capítulo 3 de Lamentações, todo em inglês. Eu vou fazer uma leitura. He's going to read the full O David chapter. e o Toby, que pode acompanhar. Ouça, né? Yeah. Thank you. You guys can follow. Capítulo 1 diz assim, ou versículo 1 diz assim: Eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. Ele me conduziu para a escuridão e removeu toda a luz.
voltou sua mão contra mim repetidamente, o dia todo. Fez minha pele e minha carne envelhecerem, me quebrou os ossos. Sitiou-me e cercou-me de angústia e aflição. Versículo 6. Enterrou-me num lugar escuro, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não consigo escapar. Prendeu-me com pesadas correntes. E ainda que eu clame e grite, Ele fechou os olhos para a minha oração. Com um muro de pedra impediu meu caminho, tornou minha estrada tortuosa, escondeu-se como um urso ou um leão que espera para atacar. Arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me, deixou-me devastado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. As flechas que ele atirou entraram fundo em meu coração. Meu povo ri de mim. O dia inteiro entoam canções de zombaria. De amargura ele me encheu e me fez beber um amargo cálice de dor. Fez-me comer pedrinhas até quebrar os dentes e cobriu-me de pó. Tirou minha paz e já não sei o que é prosperar. Grito, meu esplendor se foi, tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. Amado, quando eu comecei a ler esses primeiros versos de Lamentações, My loved ones, when I started reading the first verses of Lamentations, eu pensei, I was thinking quão miserável eu sou. how unfaithful I am. É difícil fazer uma leitura dessa e não fazer uma reflexão na sua vida. It's hard to read something like this and do not reflect in your own life. Você lê 21 versículos You will read 21 verses que só bate em você, that will just slap you. bate em você, That will just bate em você. again. Nós vamos podar alguma coisa hoje? No. Não haverá poda hoje. Oh gosh. E eu falei, Senhor, quando é que esse versículo vai mudar? Quando é que esse capítulo vai mudar? And then I asked the Lord, when is this going to change? Palavras de angústia, aflição, Words of afflictions and agony, dor e desespero. pain and this desperation. That's the word. And desperation. O que Jeremias está lamentando And what Jeremiah is lamenting é o fato de Deus ter permitido a destruição de Jerusalém. is the fact that God gave permission to Jerusalem to be destroyed. Ela foi devastada pelos babilônios. It was destroyed by the Na Babylonians. época de Nabucodonosor II. In the time of the Nabucodonosor II. Esse cara aí mesmo. Destruição, angústia, aflição. E o versículo 22 começa da seguinte forma. And the verse 22 starts, É como se o céu estivesse escuro,
de nuvens carregadas. Like the sky was really dark, full of Darkness, cloudy. E aí o 22 diz: o amor do Senhor não tem fim. Aleluia. And the 22nd Como says, traz um alívio, como traz um refrigério. it gives us a sense of freedom. Depois de toda angústia e dor, After all the agony and pain, a palavra traz amor. the word brings us love. O amor do Senhor não tem fim. The never-ending love. Suas misericórdias são His inesgotáveis. mercy is never-ending. Aleluia. 23 diz: grande a fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia. Amado, quando você começa a ler isso, When you start read this, a esperança volta. the hope come back. De saber que o mesmo Deus que pune, And to know that the same God that will punish us, us, you, no me, all of us, é o mesmo Deus que diz que as misericórdias se renovam is the a same cada God manhã. that says that great is your faithfulness and they are new every morning. Mas tem um detalhe But there is a small detail que muitas vezes passa batido that many times we just let it go. We don't na sua pay attention. percepção. O 25 diz assim, The 25th says, não, o 24, the desculpa. 24th. Depois é o 25. Digo a mim mesmo: ó Senhor, é minha porção, por isso esperarei nele. Mas o 25, que passa desapercebido, diz assim: But the 25th, that sometimes we don't pay much attention, says, o Senhor é bom para os que dependem dele. Aleluia. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. the Lord Amado, is good. você tem buscado a ele? The Lord is good to those who wait for Him. Have you been searching for Você Him? tem buscado a ele? 26. 26. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom que as pessoas se sujeitarem, ainda jovens. Eu vejo alguns jovens aqui. Toby, how old are you, mate? 18, my gosh. My oldest son is 22, mate. It's crazy. You're so young. 23? Oh, I'm more older than I thought. But I am 27. Okay. It's old guy. 27. É bom as pessoas se sujeitarem ainda jovens ao jugo da disciplina. My gosh. Que permaneçam sozinhas e em silêncio sob o jugo do Senhor. Que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança. Que deem a outra face para os que o ferem e aceitem os insultos dos seus inimigos. Meu Deus! Quantas vezes nós pensamos, aqueles que me ferem, eu How many times do we think the ones that hurts me, I want to feri-lo de volta? hurt him? Porque diz o ditado, Because as it says, com quem ferro fere. Tem gente que dá mais ouvido ao ditado do que a palavra do in Brazil Senhor. there is a says, if you hurt someone with like a wood or something, you will be hurt. You will be hurt with the same thing. 31, eu volto a sorrir. Pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da sua grandeza, do seu amor.
eu fiquei refletindo sobre, embora traga tristeza, I was thinking about that. por que o Senhor me traria tristeza? Why would the Lord bring me grief? Why? Sadness? Why? Pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem em lhes causar tristeza. Embora ele traga, ele não tem prazer. Mas se ele traz, tem alguma razão. Even if he brings grief, he doesn't feel pleasure with that. Existe alguma razão entre você e o Senhor para que tristezas recaiam sobre a sua vida. There is a specific reason between you and the Lord, so he allows the grief comes into your life. Quando alguém esmaga sob os pés todos os prisioneiros da terra, quando nega a outros seus direitos em oposição ao Altíssimo, quando distorce a justiça nos tribunais, será que o Senhor não vê tudo isso? Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Deus disciplina com mãos fortes e duras. God will give discipline with strong hands. Mãos fortes e duras. Julgamento e correção são necessários. Judgment and corrections are needed. Mas depois do castigo, depois da punição, But after the punishment, the compassion comes. the compassion comes. A compaixão vem, amado. A compaixão do Senhor que se renova a cada dia, a cada manhã. The compassion that comes from the Lord is renewed every morning. 38. Acaso o Altíssimo não envia toda a calamidade como o bem? É uma confusão na minha cabeça. Ele envia calamidade, mas ele envia o bem. Então, porque nós, humanos, não queixamos quando somos castigados por nossos pecados. Em vez disso, examinemo-nos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus nos céus e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Com tua ira nos envolveste, não perseguistes e nos massacraste sem piedade. Tu te escondeste numa nuvem para que nossas orações não chegassem a ti. Como refúgio e lixo, nos lançaste fora, no meio das nações. Todos os nossos inimigos falam contra nós, vivemos cheios de medo, pois estamos presos numa armadilha, devastados e arruinados. Rios de lágrimas correm de meus olhos pela destruição do meu povo. Minhas lágrimas correm sem parar, não cessarão. 50 diz: até que o Senhor se incline dos céus e veja. Meu coração está aflito pelo destino das mulheres de Jerusalém. Meus inimigos, a quem nunca fiz mal, caçaram-me como se eu fosse um pássaro. Num poço me jogaram e atiraram pedras sobre mim. A água subiu acima da minha cabeça e clamei: é o fim, é o fim. Mais uma vez, fazendo essa leitura, Once more reading, eu me pergunto como é que eu vou acabar. I ask myself, how am I going to end up? Não é fácil ler palavras duras, It's not easy to read rough assim como não words. é fácil receber críticas, As it is not easy to receive criticism, receber correção. to receive corrections. Não é fácil, querido. Mas se elas vêm, há uma razão. But if they come, there is a reason. Como eu disse, As
As I said, Semanas atrás eu estava pregando uma palavra descontraída, alegre, a brincando. few weeks ago, I was preaching in a very joyful way. E quando eu vou estudar para hoje, para esse dia, Deus me faz meditar sobre lamentações. And when I was studying for tonight, God made me reflect. Talvez é on para me Lamentations. trazer a realidade. Maybe it's to bring me back to reality. Nem tudo é brincadeira e alegria. Not everything is joy and happiness. Há momentos de falar sobre coisas sérias, There are times to talk about serious stuff, de se arrepender, of search for forgiveness, de reconhecer seus defeitos, to recognize your own mistakes, de se dobrar perante o Senhor, to kneel down for the Lord, e aceitar, amado, que só o Senhor é and Deus, accept that que just traz, the Lord is the only one. que traz misericórdia a cada manhã, That He will bring mercy every morning, que renova a sua misericórdia a cada and manhã, His mercy will que be te renewed every perdoa a cada morning. That manhã. will forgive you every morning. Aleluia. Durante essa leitura eu vi muitas reviravoltas no texto. Throughout that reading, I saw it Tinha, all coming in. tinha horas que eu ficava com medo do que eu estava lendo, And sometimes I was a little bit afraid of what I was reading, porque eu ficava pensando, e se fosse eu ali? because I was wondering, what if I was there? Inseguranças vieram, I felt insecure, mas novamente but again, eu comecei a ler palavras de alívio. I started reading words of comfort. Versículo 55 diz assim: The verse 55. mas lá do fundo do poço, eu também já preguei sobre o fundo do poço, I have preached before about mas the lá depths of the pit. no fundo do poço, vamos fazer uma ilustração. Fundo do poço. Let's talk about the depths of the pit. Se você está num poço e olha à sua volta, If you are in the pit and you look around o que você vai enxergar? what are you gonna see? Tem alguém aqui? What can you see? Walls? Darkness. Escuridão. Escuro, poço fundo. À sua volta você não vê nada. And around you, maybe you're not gonna see anything. Mas quando você olha para cima, But when you look up, você vai ver a luz. you will see the light. E é lá que o Senhor está. And that's where God is. Ele disse, mas lá no fundo do poço invoquei teu nome, Senhor. Invoquei teu nome. 56. Tu me ouviste quando clamei. Ouve minha súplica. Escuta meu clamor por socorro. Sim. Tu vieste quando chamei. Quando clamei, disseste. Eu também já falei sobre não tenha medo. 365 I've talked vezes. about no, do not be afraid. Não tenha medo. Do not be afraid. Senhor, defende minha causa, pois redimiste minha vida. Viste a injustiça que me fizeram. Senhor, demonstra a tua justiça. Viste os planos vingativos que meus inimigos tramaram contra mim. Senhor, ouviste os insultos deles. Sabes muito bem dos planos que tramaram. Meus inimigos me acusam e conspiram contra mim o dia todo. Olha para eles, sentados ou em pé, zombam de mim com suas canções. Senhor, dá-lhes o que merecem por todo o mal que fizeram. Dá-lhes coração duro e teimoso, e que tuas maldições caiam sobre eles. Persegue-os em tua ira e destrói-os sobre os céus, Senhor.
Meu Deus. My God. Nessa hora eu pensei, Jeremias está chorando. That time I was thinking, Jeremiah is crying, Mas eu não tenho coragem de orar como você, Jeremias. but I wouldn't be able to pray like you, Jeremiah. Acho que eu não consegui orar ao Senhor para que Ele fizesse o que Jeremias pediu no último versículo, no capítulo 4. I would be able to pray to the Lord in the same way that Jeremiah did. Perseguir alguém, To ask the Lord to pursue someone, destruí-los, to destroy them, colocar a ira do Senhor sobre alguém. and put the Lord's anger over Acho que eu someone. não me sentiria bem. I don't think I would feel comfortable. O livro de Lamentações foi escrito The book of Lamentations was written por volta do ano 586 a.C. throughout the year 586. 586 before Christ. AC. Jeremias sabia das promessas do Senhor sobre Israel. Jeremiah knew the promise of the Lord over Israel. Ele sabia que ali era uma terra sobre Jerusalém. So, Ali era uma terra protegida. and he knew that that was a protected land. E ele viu o que aconteceu com a desobediência. And he saw what happened because they disobeyed. A desobediência traz consequências. When you don't obey, you will have consequences. Os capítulos 1, 2, 4 Chapters 1, 2, 4. são palavras duras de lamentação, descrevem destruição. There are many harsh words of destruction. O capítulo 5, The verse 5, ele termina com um pedido. he finishes asking with a petition. Versículo 20 do capítulo 5 de Lamentações diz: Por que continuas a te esquecer de nós? Por que nos abandonastes por tanto tempo? É difícil ler It's hard to esse read. tipo de versículo. It's hard to read this kind of verse. Por que continua a te esquecer de nós? Why do you forsake us for so many days? Por que nos abandonaste por tanto tempo? Why have you forget us forever? Restaura-nos, Senhor, e faz-nos voltar para Ti, diz o 21. Faz-nos voltar para Ti. Restore us to yourself. 22 diz: Ou será que nos rejeitaste completamente? Ainda estás irado conosco? Depois de um capítulo de angústia, aflição, de dor, After that chapter full of anger, wrath, and pain, a última frase é: the last phrase is, ainda está irado conosco? É uma pergunta. and you remain exceedingly angry with us? And he was asking them, Ainda está irado conosco, Senhor? is you angry with us, Lord? Eu reforço esse convite para que você medite sobre o livro de Lamentações. I want to reinforce that invite for you to read the Lamentations, verse 3, chapter 3, E faça uma análise da sua vida. and analyze your own life. Eu te garanto que se você fizer isso, I guarantee if you do that, você vai valorizar mais os seus momentos bons. you
you will enjoy much more your good times. Você vai valorizar mais a sua intimidade com o Senhor. You will give much more value to your intimacy with the Lord. Você vai valorizar mais a oportunidade de levantar a cada manhã. You will value much more every single opportunity of waking up every morning E agradecer pela sua família, and be thankful for your family, pela sua esposa, for your wife, pelo seu marido, for your husband, pelos seus filhos e for your filhas, kids, pelo ar que Deus te dá, to the air that the Lord is giving to you, pela vida que você tem. to the life that you have. Agradeça pelos seus Be pais, thankful for your parents. agradeça pela sua igreja, Be thankful for your church. agradeça pelos seus Be irmãos, thankful for your brothers, porque eles oram pela sua vida. because they have been praying over your life. Mesmo quando você está fraco, Even when you were weak, alguém ora por você. someone is praying for Alguém you. orou pela minha vida. Someone has prayed for my life. E Deus a mudou And God had changed my life. e continua mudando a cada manhã. And keep changing every morning. Aleluia. Não foi fácil, querido, estudar essa palavra depois It wasn't easy to study that de jogar o lixo fora. after the joyful one just throwing your rubbish away. Mas era o que Deus queria falar com a igreja hoje. But that was what God wanted to talk to the church tonight. Eu não sei o que você veio buscar, I don't know what have you come here to search for, mas eu sei o que Deus mandou eu entregar. but I know what God asked me to deliver. Amém? Fique de pé. Stand up. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor pela noite de hoje. Let's thank the Lord for tonight. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. As tuas misericórdias duram para sempre. Your mercy endures Eu forever. necessito dela, I Deus, need them, Lord, porque eu sou um pecador. because I am a sinful man. Eu não mereço, Pai, I do not deserve, mas de graça o Senhor nos dá. but you have given it for us for free. Derrama sobre o teu povo Pour over your people todas as suas bênçãos, all your blessings, todas as suas all misericórdias, your mercies, e que nós venhamos reconhecer